Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 49, penúltima pregação no livro de Gênesis. No próximo domingo, se Deus permitir, concluiremos as pregações neste livro. E a exposição hoje será em Gênesis 49, do verso 29 até o verso 14 do capítulo 50. Gênesis 49, do verso 29 até o verso 14 do capítulo 50. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, a fronteira Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos, como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, e a Efron, o Eteu, fronteira Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, ó Senhor gracioso, neste momento, ó Pai, peço a Ti que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me use neste momento agora na exposição da Tua Palavra, que possamos entender, aprender algo da Tua Palavra nesta manhã, sendo edificados por Ti mesmo, Senhor. Usa-me, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Usa-me, Senhor, para a edificação do Teu povo que aqui está reunido. Faze isto, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, falar sobre o fim da vida de alguém, falar sobre o dia da morte de alguém, geralmente falar sobre este tema é algo que gera grande desconforto na maioria das pessoas.
Se você tentar falar sobre morte para muitos, crentes até mesmo, mas também para descrentes, imediatamente, assim que você falar sobre morte, eles vão ficar com a face não muito agradável, porque trata-se de um tema que é desconfortável, de um tema que é doloroso, difícil. E se você então falar algo dirigindo-se a essa pessoa, um dia você morrerá, mesmo que essa pessoa esteja consciente disso, ela vai dizer assim, se ela for um pentecostal, ela vai dizer assim, está amarrado. Não fala uma coisa dessa natureza, não. Que isso não. Eles ficam com medo, está repreendido. Só que é o tipo de expressão de algumas pessoas diante de palavras como estas, como falei, geralmente pessoas relacionadas a igrejas pentecostais vão ficar meio assustados com isto, mas não somente neste meio, no nosso meio também. Porque realmente, irmãos, quando se fala em morte, é algo que o homem, ele naturalmente entende que é algo que é estranho a nós. E é natural nós entendermos isto, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos criados pelo nosso Senhor para vivermos e vivermos eternamente. E nós entendemos que a morte entra no mundo e vem até nós como o salário do pecado. É justamente isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer na Escritura Sagrada. Nós lemos sobre isto aqui nos nossos padrões doutrinários e, de fato, a morte é salário do pecado. E a morte, irmãos, ela vem sobre todos. A morte, ela não escolhe, a morte, ela não tem um grupo específico para ser o seu alvo. A morte não diz assim, eu vou escolher somente os brancos, ou eu vou escolher somente o negro, ou eu vou escolher somente o rico, ou eu vou escolher somente o pobre, ou eu vou escolher o ignorante, ou somente o inteligente. Não existe distinção. Não importa quem seja o homem, a realidade é que a morte vem para o ímpio e para o crente. Isto fica muito claro. Lendo o livro de Gênesis, irmãos, nós temos visto a morte alcançando a muitos, desde os primeiros capítulos. Maus e bons, servos de Deus e outros que nunca foram servos de Deus, passando também pela morte. E aqui nós chegamos, irmãos, na ocasião, no livro de Gênesis, onde nós encontraremos a morte do patriarca Jacó. Um homem que viveu anteriormente em caminhos tão tortos, fazendo coisas tão erradas e desagradáveis a Deus, pecando contra Deus, pecando contra seus pais, pecando contra seus irmãos, mas aqui agora chega este homem a morrer. E impressionantemente, ainda que tenha vivido boa parte da sua vida de um modo tão torto e estranho, ele vai morrer bem. Ele vai morrer bem. O texto, irmãos, no versículo 29, começa nos dizendo, depois lhes ordenou, dizendo. É interessante, ele vai dizer, depois de quê? Depois de Jacó ter abençoado os seus filhos. Nós vimos no último domingo a bênção de Jacó sobre os seus filhos todos, cada um recebendo aquilo que era próprio a cada um, segundo a bênção que cabia a cada um, como vai nos dizer o verso de número 28. Depois, então, dele chegar a este ponto alto da sua vida, ele está plenamente consciente, irmãos, de que a morte está chegando. Trata-se aqui de um homem já muito avançado em dias e que viveu um bocado. Nós cantamos agora no Salmo 90, 70, 80, quem sabe, alguns chegam, se muito, canseira, enfado, é difícil esses dias. Estava este homem aqui já nesta condição. Então o texto nos diz, depois lhes ordenou. Ele vai dar algumas orientações finais aos seus filhos sobre o que os seus filhos devem fazer com ele na hora da sepultura, pós a sua morte. Interessante, irmãos. Ele está preocupado aqui com o que farão com ele depois que ele morrer. Ele vai ordenar dizendo, ele vai dizer primeiro, eu me reúno ao meu povo.
Então, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Então ele vai começar a falar, olha, eu quero sepultar e me reunir ao meu povo. Veja, ele entende, irmãos, que a morte que ele vai experimentar, é uma reunião dele com aqueles que morreram antes dele. Então, ele entende que ele, ao morrer, ele vai se reunir certamente a Abraão, a Sara, ele vai se reunir a Isaac, a Rebeca, ele vai se reunir a Lia, a sua esposa, ele vai se reunir a todos aqueles que morreram antes dele. Então, ele vai entender, a morte é reunião ou reencontro meu com aqueles que viveram antes de mim e que foram para um caminho que eu estou trilhando e para o mesmo lugar. Então, veja a perspectiva deste homem. Ele está consciente de que morrerá, mas ele está consciente de que ao morrer, ele vai se reunir ao seu povo. Mas ele também vai dizer a eles que os seus filhos devem sepultá-lo num lugar muito específico. Ele não diz assim, olha, permitam que meu corpo permaneça no Egito. Permaneça aqui na terra de Gósen, terra frutífera, boa, que me foi uma grande bênção aqui. Não. Ele tem o mesmo desejo dos seus antepassados, revelando para nós aqui a mesma fé que os seus pais possuíam. Ele entende que a terra em que ele está não é terra dele, ele é peregrino ali. E que ainda que ele esteja morto, o seu corpo ali não deve permanecer, porque ele tem uma fé, ele tem uma esperança numa terra que lhe fora prometida, é a terra de Canaã. E é lá, então, que o meu corpo ele deve estar. Você deve levar ele para a caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã. Ele deixa isso muito claro. O lugar onde vocês vão colocar o meu corpo é exatamente ali. Irmãos, nós não podemos pensar que aqui se trata de um simples preciosismo, capricho do próprio Jacó, não, irmãos. Isso aqui aponta para a sua fé. Não é simplesmente eu quero ficar numa cova. Não, você vai ver aqui mais à frente que ele poderia ser de alguma forma sepultado com glória naquela terra. Mas, ainda assim, ele não está interessado em ali ficar. A promessa para ele envolvia até mesmo seu corpo morto na terra que o próprio Deus havia prometido anteriormente que ele haveria de habitar. Então, ele dá esta ordem clara, esta ordem vai envolver José, mas também seus irmãos estarão envolvidos nesta ocasião. Lembrem-se, ele está diante de todos os seus filhos. Então, eles devem fazer exatamente isto que ele ordena. E o verso 33, então, termina dizendo, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então, ele deseja ser reunido ao seu povo, e o verso 33 diz, ele expirou, ele morreu, e ele foi reunido ao seu povo. De fato, aquilo que ele desejava, que ele sabia que experimentaria, ele realmente experimentou ali na sua morte. Este é o caminho do servo de Deus, Jacó, caminhando então ali para a sepultura. Então, irmãos, numa aplicação breve, e nós consideraremos outras mais para frente, mas a realidade é o seguinte, falei no início, a morte, ela chega para todos os homens. A morte um dia vai bater na nossa porta. A morte um dia chegará a nós, a não ser que o Senhor venha nos buscar antes. Eu e você morreremos. E você pode estar certo disto. E como eu falei no início, irmãos, porque a morte, então, ela nos alcança. Porque há a morte. Por quê? Vamos olhar para os nossos padrões doutrinários. Nós lemos aqui a pergunta de número 84 do Catecismo Maior de Westminster.
todos os homens morrerão? Resposta: sendo a morte imposta como o salário do pecado, está decretado que todos morram uma vez, pois todos são pecadores. Todos os homens são pecadores. A Escritura vai nos falar que, de fato, a morte é um salário do pecado. Olhe comigo o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso de número 23. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Texto muito conhecido, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler um outro texto respondendo a esta pergunta. Hebreus capítulo 9, verso de número 27. Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E um outro texto e último, irmãos, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Todos nós somos culpados no pecado de Adão, o texto nos diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Por que então, irmãos, a morte vem sobre nós? Porque nós pecamos. Porque nós cometemos o pecado com Adão no princípio de todas as coisas. E se você é alguém que talvez pense assim, mas como assim? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o pecado cometido por Adão. Eu não estava lá. Como você pode dizer então que eu sou culpado no pecado de Adão? Esse texto que nós lemos agora de Romanos capítulo 5, verso 12, você pode continuar lendo este texto. É um texto que nos responde de fato isto. Nós fomos representados pelo próprio Adão no pecado cometido por ele no princípio. E como, irmãos, falei em outras ocasiões, é sempre bom recordar, o pecado cometido em Adão traz sobre o homem morte espiritual. O pecado cometido em Adão traz sobre o homem morte eterna, é o juízo eterno no lago de fogo com Satanás e seus anjos para todo sempre. E a morte e o pecado cometido em Adão traz sobre o homem a morte física. Então, você vê seus parentes morrendo, as pessoas mais amadas por você morrendo, você deve entender, isso é fruto do pecado. E não necessariamente de um pecado objetivo ou particular, mas pode ser também. Por causa da nossa negligência, irresponsabilidade e muitas coisas que podem nos conduzir à morte. Mas o pecado primeiro, cometido em Adão, é que trouxe sobre o homem esta sentença. Então, nós olhamos para a morte e entendemos, sim, através da morte nós desfrutamos de benefícios incontáveis, mas a morte em si é algo ruim, é algo doloroso, é algo que mostra a odiosidade do pecado. Como o pecado é amargo e deve nos trazer tristeza. Deve nos trazer tristeza em certo sentido. Trata-se, irmãos, certamente, a morte de um momento para o crente agridoce, ao mesmo tempo que é amargo, é doloroso, sabemos, é feliz, sobretudo quando nós sabemos que aquele que morreu em Cristo e está indo para o Senhor. Mas a morte é dolorosa, sim. E nós não podemos, não escaparemos dela, e nós não podemos desconsiderar a morte ou pensar que então é uma coisa simplesmente boa, é o salário do pecado que eu e você cometemos. Então nós devemos entender que realmente nós passaremos um dia daqui e atravessaremos o Jordão em algum momento.
como o próprio Jacó. Todos nós. E veja, como falei anteriormente, a morte não escolhe classe social, cor da pele, a morte também não escolhe idade. Não podemos pensar, e não pensem em crianças, não pensem em vocês, adolescentes, eu sou jovem, tenho muito tempo para viver, em algum momento eu vou me comprometer com o Senhor, em algum momento eu vou fazer a vontade dEle, eu estou jovem, tenho muito tempo para fazer isso, depois, então, eu vou começar a fazer a vontade do Senhor. Você deve entender que não só morrem velhos, crianças também morrem. Jovens também morrem. Você não sabe qual será o dia em que o Senhor vai tirar de você o fôlego da vida. O compromisso que você deve fazer com Cristo é hoje, não amanhã. É arrepender-se dos seus pecados hoje, não amanhã. É se comprometer em viver para o Senhor hoje, não amanhã. É procurar viver para a glória dEle hoje, não amanhã. Não somente você, jovem, adolescente, criança, mas todos vocês que conhecem a Deus, mas também vocês que não conhecem a Deus. Saiba, o Senhor nos chama para vivermos para Ele e este dia se chama hoje. Você não saberá e você não sabe quando o Senhor vai tirar de você o fôlego da vida. Pode ser daqui a pouco. Pode ser em poucos minutos. Pode ser neste dia. Mas não sabemos. Devemos viver para o Senhor enquanto nós vivemos depois que morrermos. Sobretudo vocês que morrerão, ou que, se não se arrependerem dos seus pecados, morrerão longe do Senhor. Como nós lemos em Hebreus capítulo 9, verso 27, imediatamente depois da morte, e a morte vem sobre todos os homens, vem logo o juízo. O juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependeram e não se arrependem dos seus pecados. Então, é isto que o próprio Jacó ele experimenta na sua vida. Este homem morreu. Ele foi reunido ao seu povo. Mas antes de tratarmos mais sobre essa questão da morte, vamos ver, irmãos, como vai ser a reação do próprio José diante disto. A partir do capítulo 50, nós veremos como será a reação do próprio José diante disto. Verso 1 do capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. É interessante isto. Nós veremos aqui José, o filho amado de Jacó, José, que certamente amava demais o seu pai. A Escritura vai nos dizer que ele se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou. Ele chora, ele beija o seu pai. Essa é uma reação, irmãos, a mais natural diante da morte. A Escritura nunca nos disse que nós vamos estar diante da morte sorrindo. O salário do pecado é a morte. É o pecado que conduz um homem à morte. Ainda que saibamos, como veremos aqui, que isto venha também do amor de Deus para conosco, mas há um misto de sentimentos naquela ocasião. O choro é lícito. Chorar faz parte. Devemos chorar de fato. E o choro aqui de José é sincero. E é um choro que vai, é uma comoção que vai tomar, irmãos, conta certamente de José, dos seus irmãos, mas também dos egípcios naquele momento. Comoção geral. Jacó provavelmente passou a ser amado pelos homens daquele lugar, que choram junto a José, o luto que ele está experimentando. Aquela vida, naquele momento.
ele se lança com o rosto e chora. Ele beija o seu próprio pai. Então, irmãos, já aqui nós percebemos, nós podemos sim chorar. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante da morte, ele chora. Ele sabe que o pecado é que conduziu Lázaro à morte. Mas ele chora. Está lá. Leia João, capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Jesus chora. Ele sabe que a morte é realmente algo difícil. E ele amava Lázaro. Ele chora a morte de Lázaro. Nós podemos, sim, no momento da morte daqueles que nós tanto amamos, derramar lágrimas sinceras na ocasião da morte e do sepultamento das pessoas que nós temos como objeto do nosso amor. Não há como não chorar, não é? Não há como não demonstrar as afeições do coração externamente através de lágrimas escorrendo pelo rosto. É exatamente esta a postura e deve ser esta a nossa reação diante da morte. E naquela ocasião, irmãos, depois de ele ter se lançado, de ele ter chorado, de ele ter beijado o seu pai, que agora está morto, ele vai dar ordens aos seus servos. E é interessante, algo diferente vai acontecer aqui. Ele vai dizer o seguinte: ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, para que eles embalsamassem o corpo do próprio Jacó. Aquilo ali para manter o corpo sendo sustentado durante mais tempo, né? Então, eles vão embalsamar o corpo, e era algo feito muito pela cultura egípcia, de fato. Para que o corpo, de alguma forma, pudesse permanecer como que intacto, né? Inteiro. E, obviamente, que eles faziam isso numa perspectiva estranha ou diferente da perspectiva que nós nutrimos e entendemos com relação à questão do corpo. E naqueles dias existiam os sacerdotes egípcios que eles tinham o dever e a responsabilidade também de embalsamar o corpo, e isto estava ligado à religião, à fé deles. Eles queriam que essas pessoas vivessem para sempre. Então, mais ou menos, é parecido com o que muitas pessoas tentam fazer hoje. Tentam se utilizar de todos os meios possíveis no mundo para fazer com que a morte nunca os alcance. Os homens podem gastar o máximo de dinheiro que tiverem para gastar, nunca serão capazes de impedir que a morte avance. A morte é um inimigo implacável para o homem. Implacável. É certo que você vai perder para a morte. A não ser que o Senhor Jesus volte antes. Mas o ponto é que eles fizeram isto, mas o que acontece? José, mostrando, irmãos, muito da sua fé naquele momento de luto, e muito consciente, viu? Ele está muito consciente, ele não se sujeita a práticas da religião contrária à sua. Essa questão de embalsamar poderia ser feito também por profissionais, e ele vai chamar servos, médicos. Ele fala 2 vezes sobre isso. Médicos. Ele não chama sacerdotes para oferecer uma espécie de serviço religioso, mas chama médicos para então assumir este papel, embalsamando o próprio corpo do seu pai, Jacó. Então, isso nos mostra, como em outras ocasiões já nos mostrou na vida do próprio José, alguém que ele não se sujeita, ele está abraçado à sua fé, e ele quer viver segundo a sua fé. Ele era alguém que cria no único Deus vivo e verdadeiro e que estava disposto a viver segundo a verdade do seu Deus, até mesmo em sepultando alguém. Pensar sobre isso é interessante, irmãos, porque ele está preocupado com o corpo. E ele está preocupado com a forma em que essas coisas devem acontecer. E nós devemos entender que devemos nos importar com isso também. Nós devemos nos importar como? Com a forma.
de que jeito as coisas se dão no sepultamento de alguém. Não pode ser feito de qualquer jeito. Nós entendemos que a questão do corpo, que nós lançamos na sepultura, é para nós grandemente importante, e é para nós grandemente importante, porque é importante também para o nosso Deus. Se o corpo para nada valesse, irmãos, o Senhor não ressuscitaria o nosso corpo dos mortos. Ele não teria unido a sua alma, o seu espírito ao seu corpo, e nós então ressuscitaremos semelhante a Ele. Então ele mostra que ele dá valor ao corpo, à forma que as coisas se dão, ao processo inteiro. E nós devemos então valorizar isto. E devemos também sepultar os nossos mortos de uma forma digna e honrosa. Forma digna e honrosa e distinto, de modo distinto da forma que os ímpios enterram seus mortos. Como deveríamos valorizar isto? E se você olhar como acontece em muitos contextos sobre a questão da morte de alguém, você vai ver lá a forma que muitos fazem. E você vai ver aquela questão, a gente vai chamar, né? E às vezes a gente usa essa mesma linguagem, por velório de alguém. Velório. A palavra está associada ao romanismo, a igreja papista. A ideia de velar o corpo. Velar o corpo. Questão de tradição papista romana não tem nada a ver com o que nós cremos e sustentamos. Coisa comum, acontece aqui em Rondônia, eu nunca tinha visto isso na minha vida, em Recife eu nunca vi. Mas eu entendi que se trata de uma questão papista mesmo, católica. Não sei se vocês já viram, mas quando alguém morre, pode ser crente ou descrente, não importa. Eles colocam um negocinho assim com a luz, aí tem um texto bíblico, família em luto. E aquela pessoa, o que morreu, passa o dia inteiro, às vezes até o outro dia lá, na casa, na sala da casa da pessoa, aberta, as pessoas indo lá visitar, e pessoas indo, vai e volta, e vai e volta. Morreu durante o dia, passa a madrugada. Eu nunca tinha visto isso. Pensando, rapaz, isso deve ser coisa de igreja católica, de fato. E pessoas que estão ali para velar o corpo e então ficar em torno do corpo, naquele processo inteiro. E é um negócio realmente estranho. Muito estranho a forma que se procede isto. É uma prática que não faz muito sentido na realidade. Que pode prolongar a tristeza demasiadamente de alguém, enfim, e provocar tantos problemas outros no coração, e de algo que não tem nenhum tipo de associação com a nossa própria fé. Mas os nossos padrões doutrinários, na verdade, se você olhar o diretório de culto de Westminster, ele vai falar sobre como essas coisas devem proceder, e eles vão dar até algum tipo de orientação, dizer assim, que seja rápido, não é? Que não nos demoremos neste processo do sepultamento de alguém. E eles estão tentando combater, obviamente, as práticas, né, romanistas que ficavam em torno do corpo ali, fazendo uma série de coisas que não tem o menor tipo de sentido bíblico. Mas, na ocasião da morte, e muitos, né, hoje, ao sepultar alguém, o que se eles fazem naquele momento, eles vão ficar, e geralmente muitos pastores fazem isso, vão lá para frente e ficam falando, mas porque essa pessoa foi tão boa na vida, e que pessoa bacana, e como ela viveu, um homem honesto, nunca fez mal contra ninguém. Você pode... a história do camarada, e o cara era extraordinariamente bom, e esse irmão... Quando, na verdade, deveria ser, de fato, uma ocasião breve para se falar aos vivos. Isso é alguém que está morto. Que se morreu em Cristo, era alguém de Deus, objeto do amor de Deus, é alguém que está sendo sepultado, e a ocasião ali breve é para falar para os homens que a vida de fato é breve e que eles devem se abraçar àquele que é eterno. É chamar os homens à fé em Cristo, é uma ocasião para o testemunho do Evangelho, para falar acerca do Senhor. Mas há muitas formas distintas em que os homens se envolvem com esta questão de sepultar alguém. José, ele está preocupado com aquilo que está em conformidade com a vontade do seu Senhor. Ele não está interessado em se envolver com as práticas religiosas de povos e de nações pagãs. Ele vai seguir os preceitos do Senhor nesse processo.
é um momento que é considerado como o momento por demais importante. Não sei como é que os filhos fazem isto, mas muitos por aí, os pais, não tem pais que fazem isto. Que separa já o lugar onde ele vai ser sepultado, que diz assim, olha, no dia da minha morte, eu quero que fulano de tal pregue e eu quero que se cante tal hino. Só que tem filhos que vão escutar aquilo ali e vai desprezar aquilo ali. É um pedido. É como semelhante ao pedido de Jacó, olha, vocês devem me enterrar. Ele vai fazer um pedido e muitos filhos, tá tranquilo, pai. Depois da morte. Não, ele está preocupado com algo que é importante. É um momento solene, irmãos, também. Que deve ser feito com grande temor e com reverência. É a morte de um homem, de uma pessoa. Ainda que não devamos fazer coisas demais em torno daquilo, não é um culto também. É um momento outro, onde nós aproveitamos para falar acerca de Cristo e sepultar os nossos mortos. Então, irmãos, o texto continua passando em frente e o verso 4 nos diz, passados os dias de os chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai fez jurar, declarando, eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Interessante. Você pode parar e pensar assim, gente, mas por que razão, depois de terem chorado, terem passado esses dias ali de luto, né, como que era praticado na própria cultura egípcia naqueles dias, ele vai, ao invés de José ir até Faraó, ele vai pedir para que pessoas o representem neste processo. E o que a maioria dos estudiosos entendem é que ele deve ter feito isto porque provavelmente ele estava experimentando o luto diante do seu pai nos moldes de um hebreu. Tira as vestes honrosas, gloriosas dele como um grande homem no Egito, pano de saco e cinza. Não sabemos como é que estava o estado do próprio José neste momento, mas provavelmente algo desta natureza, e ele não quer se apresentar diante do seu faraó nesse estado, não. Então ele diz, olha, por favor, falem com ele, eu preciso cumprir o juramento que eu fiz a meu pai, que o levaria para ser enterrado ou sepultado em Canaã. E então, Faraó, graciosamente, bondosamente, permite que ele vá. E o texto, então, vai nos dizer que ele realmente foi. Verso 7, José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com eles todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram, grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Então, notem, o que acontece é que José, ele vai cumprir aquilo que ele jurou. Nós notamos aqui um homem que ouviu o seu pai e ele não desconsiderou as palavras do seu pai. Ele não tratou as palavras do seu pai como se fosse o desvario, a cabeça que já não está processando muito bem de um homem velho. Ele abraça aquelas palavras e ele cumpre.
Ele vai até Faraó através de representantes. Este homem permite e ele então caminha. E o texto vai nos dizer que ele, junto aos seus irmãos, fizeram exatamente aquilo que foi ordenado por seu pai. Eles honram o seu pai até mesmo depois de morto. Impressionante, né? A palavra vai nos dizer, honra teu pai e tua mãe. Eles cumprem isto. Não somente honrando seus pais em vida, mas honrando seus pais o seu pai até na morte. Israel, Jacó, atendendo às orientações dele, aquilo que foi dado, aquilo que foi dito acerca do modo que as coisas deveriam se dar, acontecer imediatamente depois da sua morte. Isso nos ensina muito, irmãos. A palavras e compromissos que fazemos com os nossos pais, se nós juramos diante de Deus, jurando que faremos algo, ainda que eles morram, nós devemos ser fiéis ao juramento que um dia fizemos e devemos honrar a Deus sobretudo nisso e aos nossos pais no cumprimento daquilo que nos foi ordenado, que um dia juramos e então nós faremos. Todo juramento, irmãos, ele envolve algo que vai muito além de meras palavras. Todo juramento que nós fazemos, geralmente fazemos em nome do próprio Senhor. E tomaremos o nome do nosso Senhor em vão se nós jurarmos algo que não estamos nem um pouco dispostos a cumprir. Ou se jurarmos diante de alguém falsamente, como que cruzando os dedos, assim, eu não estou muito disposto a fazer isto não, mas eu vou falar isto como se eu fosse fazer. Isso é pecado contra Deus. E pecando contra aquele diante de quem nós juramos também. Estes homens, eles vão cumprir isto. O texto vai nos dizer, eles cumprem. José vai voltar depois de ter sepultado seu pai para a terra do Egito. Mas uma coisa muito interessante neste texto aqui também. E eu não sei se você notou o que acontece. José, ele vai subir do Egito. O Egito ficava aqui embaixo e a terra de Canaã acima. Lembrem-se que eles estavam habitando na terra de Gósen, ficava já fronteira à terra de Canaã, mas ainda assim eles teriam de peregrinar durante um tempo. O que acontece ali? Eles vão subir, e o texto vai nos dizer que ele vai subir, ele e seus irmãos e a casa de seu pai, e ele vai deixar na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E então ele segue em frente. Subiram também com ele quem? Carros com cavaleiros, o cortejo foi grandíssimo. Então subiram homens importantes, subiram os cavaleiros, subiram os homens do Egito, subiram aqueles que eram a guarda real, subiram muitos com o próprio José para aquele lugar. O pranto era grande, o choro era tão grande que alguns que ali habitavam, o texto vai nos dizer que os cananeus ouviram então um grande pranto, e dizem até o grande pranto dos egípcios. Eles vão imaginar que somente os egípcios estão chorando ali, na realidade, ao povo de Deus, os filhos de José, chorando também, e até vai se dar um nome àquele lugar, Abel-Misraim. Abel-Misraim, que significa Abel, lamento, seria o lamento. Misraim é Egito, ou egípcios. Lamento dos egípcios. Chamou aquele lugar. É o lugar em que eles prantearam então os egípcios, e então esse nome é dado àquele lugar que está além do Jordão. Mas o que eu quero acentuar, irmãos, é que uma comitiva grande e importante de homens egípcios junto ao povo de Deus saem do Egito e caminham para Canaã. Havia uma alternativa de um caminho outro que levava à terra de Canaã, mas é interessante, irmãos, que eles vão caminhando junto ali ao Jordão. E é muito interessante isto porque há paralelos com o que acontece com o Êxodo posteriormente, do povo de Deus, 430 anos depois. Estes homens saindo do Egito, levando inclusive os ossos do próprio José, que ele vai pedir, então, que algo dessa natureza aconteça. E os paralelos aqui são nítidos.
Jacó é passado a ser chamado de Israel. Esse Israel, ele está sendo levado, e agora os paralelos são contrários, não é? Está aqui Faraó, com toda sinceridade, permitindo que ele faça o seu êxodo pelo caminho em que o povo do Senhor passará mais tarde, sem ninguém perseguir, mas estão indo pranteando junto a Jacó, guardando-os neste processo inteiro até a terra de Canaã. Posteriormente, o povo de Deus estará com Faraó, irado, com seus homens e exércitos, cavaleiros, perseguindo o povo de Israel, e vão passar justamente pelo mesmo caminho que Israel passou. É como se ele tivesse experimentado a caminhada e a peregrinação para Canaã, dando-nos um exemplo ou um tipo daquilo que aconteceria com o próprio povo de Deus 430 anos depois, e também conosco, que fomos retirados do nosso Egito. Ele seguiu todo este mesmo caminho. Interessante, irmãos, nós vemos esta realidade sendo experimentada pelo próprio Jacó. E imagina como isso deve ter sido impactante para o povo de Deus naqueles dias, lembrem-se. Era o povo de Deus, de Israel, que saiu do Egito, que estão ali, peregrinaram 40 anos, e eles estão vendo Israel, nosso pai, fez o mesmo caminho que nós traçamos, chegando a Canaã. E nós chegaremos também. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A Canaã, que Jacó certamente desejava, não era uma Canaã simplesmente física. A Canaã que o Jacó almejava, que ele desejava, é a mesma Canaã que o seu avô desejava, Abraão. É a Canaã celestial. Ele desejava, irmãos, certamente, habitar na glória, sendo ajuntado ao seu próprio povo na glória. E é justamente isto, irmãos, que aqueles que morrem no Senhor experimentam. Ainda que tenhamos vivido uma vida totalmente desregrada durante boa parte da nossa caminhada, se um dia nós conhecemos o Senhor, como um dia Jacó teve um encontro real com o seu Senhor, nós iremos ser reunidos ao nosso povo, como ele foi reunido ao seu povo. E lá, então, ele vai encontrar a Assembleia dos Santos de Deus congregada, o povo de Deus. Como o próprio Sinclair, ele vai tratar num dos seus livros, ele vai dizer o seguinte, irmãos, trouxe até o conteúdo e ele vai nos dizer assim: precisamos nos lembrar da multidão de bênçãos do mundo vindouro, e ele escreve: Cristo está lá. Lá também encontraremos todos aqueles que estão unidos a Cristo. Aqueles que um dia conhecemos. Amigos, pastores, presbíteros, pais, mães, irmãos, irmãs, grandes e pequenos que nos ajudaram em nossa própria jornada. Quão gloriosa deve ser a igreja no céu e que privilégio chegar à Assembleia dos Santos, como nos diz Hebreus, capítulo 12, verso de número 23. Ainda mais ele vai continuar dizendo, isso aqui, irmãos, é a manifestação do amor de Deus pelo homem. Por nós, que vai nos dar a graça de desfrutarmos disto. Serão arrancados nós daqui, como nós lemos na pergunta 85, é amor de Deus. Nos livrar do pecado e de tantos males que nós deixamos de experimentar nesta vida através da morte. Mas ele vai também dizer o seguinte: precisamos aprender a viver agora sabendo que este mundo é temporal. Veja, nós seremos aqueles que desfrutarão de bênçãos maravilhosas e que nós encontraremos aquelas pessoas mais amadas por nós nos céus. Isto já é algo extraordinariamente belo. Aquele que você tanto amava, aquela que você tanto amava, está nos céus e você vai estar junto a esta pessoa no dia da sua morte, se você morreu em Cristo.
se essa pessoa morreu em Cristo. Ela está com Cristo e você vai poder contemplar esta pessoa. Você vai poder viver com esta pessoa. Isto é algo maravilhoso. É um reencontro, mas que não vai ter mais despedida, irmão. Não vai ser como nossos encontros com pessoas que nós amamos e nós nos despedimos dela, como nesta vida nós vivemos poucos dias, é pouca a nossa vida, é breve aqui. Daqui a pouco a gente vai morrer. Passa rápido. Mas lá não vai haver despedida. Não vai haver mais separação. Vai existir comunhão para todo sempre com aquele que você tanto ama. Especialmente com aquele que é o amado de nossas almas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o que nos aguarda no mundo vindouro. Mas precisamos, sim, também aprender a viver agora, neste mundo, irmãos, no Egito, na terra em que nós peregrinamos, entendendo que este mundo é de fato temporal. Em outras palavras de Sinclair, precisamos viver a cada dia, à luz do dia em que seremos separados deste mundo. É esse o rogo de Paulo aos Coríntios que observamos anteriormente em outro contexto. 1 Coríntios 7, 31. A aparência deste mundo passa, escreve ele. Portanto, os que se utilizam do mundo devem viver como se dele não usassem. Se desapertarmos nossas mãos de todas estas coisas, apegando-nos primeiramente a Cristo, estaremos mais preparados para deixá-las todas no fim de nossa vida, as coisas deste mundo. Quer este fim seja mais cedo, quer seja mais tarde. Quando aprendemos a segurar o mundo com desprendimento, estamos aprendendo a tomar posse do mundo vindouro com firmeza. Nesse sentido, como Spurgeon certa vez assinalou num sermão sobre as palavras de Paulo, dia após dia morro. 1 Coríntios 15, 31. O príncipe dos pregadores vai dizer: nenhum homem pensaria ser difícil que morra alguém que morreu dia após dia. Ele o teria praticado tantas vezes que precisaria morrer apenas mais uma, como o cantor que teve seus ensaios e está perfeito no que lhe compete, precisando somente verter as notas de uma vez por todas e está feito. Felizes são aqueles que todas as manhãs descem à beira do Jordão e percorrem a corrente na comunhão com Cristo, morrendo na morte do Senhor, sendo crucificados em sua cruz e ressuscitados em sua ressurreição. Estes, quando escalarem seu próprio Pisga, verão tão somente o que há muito lhes era familiar, visto que estudaram o mapa da morte. Deus nos ensina essa arte e por ela será glorificado. Amém? Então, Sinclair continua: aqueles que aprendem essa graça também podem se regozijar com a perspectiva de compartilhar a experiência do Senhor honesto no livro A Peregrina. Vai dizer assim, o Senhor honesto: vindo o dia em que haveria de cruzar o rio, dirigiu-se à margem. Ora, o rio, naquela época, transbordava as beiras em alguns pontos. Mas o Senhor honesto, ainda em vida, combinara com um certo boa consciência de se encontrarem os dois ali. E lá estava o homem, que o ajudou a cruzar as águas. As últimas palavras do Senhor honesto foram: a graça reina, e assim deixou o mundo. Então, veremos face a face. 1 Coríntios 13, verso 12. Então, veremos face a face. Nós veremos o nosso Senhor face a face. No dia da nossa morte. No dia em que o Senhor vier buscar o seu povo. No dia em que o Senhor manifestar o seu grande amor por nós mais uma vez, em tirando-nos, irmãos, deste mundo de pecado e miséria
e conduzindo-nos para um estado e para uma realidade imperturbável e maravilhosa, que é estar com o nosso Senhor na glória, aguardando somente com grande expectativa o dia do estabelecimento de novos céus e nova terra, onde a justiça sempre habitará e onde nós habitaremos para todo sempre, com todos os santos do Senhor, desfrutando de uma alegria que não há palavras que consigam descrever com beleza. Mas mais uma vez eu me dirijo a você que não conhece a Cristo. Você deve saber, o dia da sua morte chegará. E se você morrer sem Cristo, você não vai desfrutar de novos céus e nova terra. Você vai experimentar lago de fogo, juízo para sempre. Não vai existir um momento sequer de paz, de consciência tranquila, de alegria, de deleite, de regozijo. Não haverá, só dor e sofrimento para todo sempre. Arrependa-se do seu pecado, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode refugiar você da ira vindoura de Deus contra o homem pecador que não creu no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, que conhecemos a Cristo, nós que peregrinamos neste mundo como peregrinou Jacó e a sua vida chegou ao fim, alegremos-nos com a bendita esperança que temos de um dia estar junto ao nosso Deus, junto a Jacó, Abraão, Isaque, os nossos amados que foram antes de nós e o nosso Senhor Jesus Cristo que nos aguarda. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela graça bendita de podermos ouvir a Tua palavra e conhecermos mais da Tua palavra e entendermos, Senhor, que a morte é um inimigo implacável, mas que foi vencido por Ti. A morte é o inimigo do Senhor vencido e que, ó Deus, nós temos a graça e a alegria de, sabendo que, mesmo que experimentemos a morte nesta vida, nós estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor está unido a nós até no dia da nossa morte. E nós, ó Deus, te louvamos por isto. Dá-nos, ó Deus, essa alegria no coração em sabermos que estaremos com o Senhor. E que aqueles que tanto amamos, que morreram em Cristo, também estão com o Senhor. Ó Deus, concede a graça do arrependimento e da fé em Cristo àqueles que não conhecem a Ti, que eles possam, ó Deus, crer no Senhor, encontrar no Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor, vida e vida eterna. É o que te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.